videocast pra fazer Floripa tremer. Grandes nomes da cena artística e cultural, da política e do meio intelectual de Florianópolis. Apresentando Transbordando com Mirê. Salve, salve, meu povo! Mirê Chagas aqui hoje. Mais um Transbordando com a Mirê. Hoje eu tô com essa pessoa maravilhosa, que eu tenho a honra de conhecer e também militar junto, né? Juntos nosso partido, pessoal. E hoje eu tô aqui com o Marquito, o nosso convidado e amigo, né? Ele é candidato à Prefeitura de Florianópolis. E ele também é ecologista, engenheiro agrônomo, e hoje ele traz propostas voltadas às urgências ambientais e é companheiro de luta pelas frentes dissidentes. Salve, meu querido, um prazer Salve, te ter Mirê, aqui junto comigo. Maravilhosa. Muito massa mesmo, acho que é muito importante a gente firmar esse compromisso de que estamos junto contigo aqui nesse momento e aqui nesse espaço maravilhoso. E bora muito transbordar comigo, né? Muito bom estar contigo aqui no Transbordando. Isso. Uma satisfação, tô assim muito feliz de poder estar aqui, de poder falar, poder conversar contigo, poder trocar um pouco essa experiência e transmitir para uma galera aí que vai poder acompanhar esse conteúdo sensacional. Massa, então vamos começar com as nossas perguntas, meio polêmicas talvez, aos olhos do colonialismo, né? Então eu gostaria de te perguntar, meu bem, que projeto de cidade você pensa em meio ao colapso climático civilizatório? Então, acho que primeiro a gente precisa perceber que grande parte, ou quase todos, as diretrizes que estão colocadas para o desenvolvimento da cidade, elas negam as emergências climáticas. Elas negam. A revisão do plano diretor é muito disso, né? Foi revisado o plano diretor e não foi considerado nada, 0 pontos relacionados às questões das emergências climáticas. A gente tem um plano de saneamento que não considera as questões das emergências climáticas. A gente tem uma cidade que cresce e que vai avançando sobre territórios e áreas, né, ambientais que são altamente sensíveis. Então, é altamente urgente um programa de governo, um governo municipal que consiga colocar isso também como uma ordem do dia e não negar como grande parte daqueles negacionistas estão fazendo e levando a sociedade ao colapso. Essa é a grande realidade. Então, a gente construiu o nosso programa primeiro, né? Eu acho que o primeiro fato importante é que a gente fez um programa e construiu um programa ouvindo as pessoas. A gente fez as plenárias do Floripa Mais Querida naquela época, né? A gente desenvolveu ali temas, né? Um deles foi as emergências climáticas, ela aconteceu na Lagoa do Peri, inclusive, e a gente ouviu quase 2.000 pessoas nesse processo. Eu acho que isso já muda um pouco, porque não adianta pensar em questão ambiental sem pensar de como a gente se organiza enquanto sociedade. Então, o primeiro passo é ter um espaço de diálogo e democrático, onde as pessoas participam, colocam suas opiniões e começam a discutir. O segundo ponto que a gente está levantando são os limites colocados em Florianópolis, né? Primeiro, assim, Florianópolis é sempre visto como somente a ilha, mas não, é a ilha e o continente, né? Mas 97% do território é a ilha de Santa Catarina, 3% é o continente, mas os 3% moram mais de 20% da população. E nesses 20% não tem uma unidade de conservação, não tem uma área ambiental, tem poucas praças, não tem área verde, é super adensado, né? Tem problema de saneamento, as praias lá estão todas poluídas, eram praias que até 20, 30 anos atrás eram praias que todo mundo se divertia e curtia, né? Então demonstra que a gente tem que falar da Florianópolis nessa perspectiva, ilha e continente, ou continente e ilha. Então a gente precisa rever essa questão do plano diretor, não tem como seguir uma cidade com as diretrizes colocadas ali, com o nosso governo precisa olhar para isso. Olha o absurdo, o plano diretor não prevê, por exemplo, o zoneamento de comunidades tradicionais. Imagina, não tem a previsão de que em Florianópolis existem comunidades tradicionais. Então, a gente precisa olhar para esse plano diretor e para as diretrizes de desenvolvimento da cidade com essas abordagens. E uma delas é a emergência climática, mas a outra também é como se organiza o povo, né? Sim. A gente também tem, Mirê, assim, uma perspectiva que é um governo descentralizado. Eu acho que isso conversa muito com os modelos de organização das comunidades tradicionais também, porque a gente não tem a prefeitura próximo das pessoas.
A gente tem os serviços estão completamente centralizados, as comunidades dos bairros não têm espaço para dialogar e aí ficam reféns de currais eleitorais, daqueles que dominam o bairro tal, né? E a pessoa só consegue acessar os serviços da prefeitura por intermédio de alguém. Eu fico chocada Entendeu? com isso. Que é o famoso vereador de bairro, né? Isso. Famoso vereador de bairro, prefeitura de bairro, enfim. Parece que é um favoritismo que acaba sendo nada mais do que mais uma ferramenta de um projeto de civilização provinciano, talvez, né? E muito baseado nesse modelo assim mesmo, assim, de que tem alguém que manda e se tu não acessar essa pessoa, tu não tem acesso aos serviços da prefeitura. Esse é muito ruim, a prefeitura está refém desse processo. Então, o que a gente está discutindo é uma gestão democrática e descentralizada. Por exemplo, a gente tem bairros, né? Armação, Pântano do Sul, vou dar um exemplo, né? Que a gente poderia ter uma rede de entidades articuladas do bairro, que se encontra mensalmente, que discute essa rede, precisa englobar as escolas que tem aqui, os centros de saúde, as entidades comunitárias, os grupos organizados, o pessoal da capoeira, o pessoal da associação de pescadores, o pessoal da associação de moradores. Então, assim, encontrar esses atores todos envolvidos do território para reunir com uma metodologia de participação democrática, obviamente, mas que vão colocar as prioridades daquele território. Então, precisa de mais uma escola, precisa abrir a escola no final de semana, precisa arrumar uma rua que está com problema de drenagem. Esse debate precisa ser um debate comunitário mais próximo dos territórios e os territórios participar desse processo. E a prefeitura está a serviço dessas prioridades, do que a prioridade ser a partir daquilo que um xerifão elenca como prioridade e as pessoas ficam dependendo dele, entende? E isso demonstra uma forma, inclusive, de se reaproximar, de as pessoas se sentirem mais seguras também nos espaços públicos, né? Sentirem que podem chegar e podem interagir e dialogar. Os servidores que trabalham naqueles espaços públicos também ter mais instrumento e ter mais condições de poder exercer o seu trabalho com segurança, com confiança, com credibilidade, né? Eu tenho certeza, a gente assumindo essa prefeitura, a gente vai remoralizar ou reaproximar o gestor, a gestão dos servidores lá na ponta, porque é a galera que entrega e precisa incorporar esse projeto de cidade, né? Agora, é importante, eu falei bastante disso porque não tem como a gente pensar em elementos, instrumentos ou até mesmo tecnologias, né? Sejam elas quais forem, para enfrentar ou para conviver com as mudanças climáticas ou com as emergências climáticas, sem primeiro pensar como que a gente está organizado. No modelo que a gente está organizado hoje, do individualismo, cada um por si, fica dependendo politicamente de alguém, a gente não vai conseguir avançar, vai virar só mais um negócio, entende? Exato. Resolver problemas ambientais vira só mais um negócio do que ser uma forma de se organizar, né? E eu acho que agora o que tu traz dessa questão da gente poder estar rompendo esse projeto de civilização, essa organização civilizatória em relação do individualismo, em relação do ego, em relação do poder, do nosso projeto também de sociedade, é pensar o anticolonialismo nesse sentido, nessa retomada política da ancestralidade. Até pelo fato de que a gente precisa pensar esses povos tradicionais, antigos. Então, a gente espera, e eu vi também, né, através das plenárias que foram feitas com um projeto da Floripa Mais Querida, onde a gente falou da questão climática. O Marquito também trouxe a questão das vivências dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, o que é muito importante também, né? Essa aproximação da prefeitura com a comunidade LGBTQIAPN+, não somente através de uma assessoria, né? Mas o prefeito da cidade também ter esse compromisso. O prefeito da cidade também ter essa intenção de se aliar conosco e juntar as forças contra a LGBTQIAPN+, fobia, contra o racismo também. E eu vejo que esse projeto da Floripa Mais Querida, de conversar com o povo, eu não vi outros candidatos fazerem isso. Então essa aproximação, ela é necessária, ela é importante também, né? Porque é bem como tu disse, a gente precisa estar com o povo, precisa ter voz. O povo precisa estar mais próximo à prefeitura, né? Que é onde ali consegue estar executando as leis que as futuras vereadoras e vereanças acabam conseguindo fazer, enfim, né? Foi legal tu falar disso porque a gente precisa, para mudar a estrutura institucional, porque é isso, né, Mire? Tu,
como uma liderança de vários movimentos, como uma ativista que coloca o teu corpo na luta para a garantia de direitos de um monte de gente, né? Tu já vem fazendo esse papel de pressionar a sociedade para um caminho, né? Que é um caminho anticolonial, antirracista, né? E tu tem me ensinado muito sobre esse processo, né? Hoje tu tá nessa linha de frente para disputar um espaço institucional, que é um mandato, né? Que o mandato ele tem vários outros instrumentos para além desse da sociedade civil. E a gente precisa de, assim, quem milita, quem tem histórico, quem acumulou até aqui, como tu, dentro da Câmara de Vereadores, para ter aquele espaço de voz, aquele espaço institucional, para articular com setores da sociedade, para levar essa perspectiva e pressionar que os equipamentos públicos consigam assumir essas responsabilidades, sabe? Então, assim, um papel de vereança ele é muito importante, gente. A gente não pode minimizar, mas ele é mais importante ainda na condição e na realidade que Florianópolis tem hoje, de ter uma figura com essas tuas condições e o que tu acumulou até aqui. Sim. E hoje a gente percebe também o quanto que circulam pessoas que têm essa visão e falam, pô, agora é a vez, sabe? E como a gente tem essa visão mais colapsista mesmo, mais crítica do processo que está vivendo, porque não nega a ciência, a gente fala assim, cara, ou é agora ou nunca, a gente tem pouco tempo para poder achar que vai esperar mais um pouco. Então, eu falo isso para pressionar a galera que está mesmo acompanhando a gente e entender que é agora, sabe? Não dá para esperar para a próxima vez, né? E aí ter figuras que se colocam, porque também ser candidato, gente, candidata não é uma tarefa fácil. Tu se coloca no papel assim, ó, fica altamente vulnerabilizado, a gente fica cada vez... Claro que eu tenho o privilégio da branquitude comigo, ao mesmo tempo a gente vem de uma base que não tem padrinho político, não tem ninguém que te indicou, a gente vem construindo tijolinho por tijolinho as coisas, muito diferente dos grandes interesses que estão hoje por detrás da disputa eleitoral. Então assim, ó, valorizem essas figuras, essas pessoas, né, como a Mirê, que se dispõem a fazer isso, com todos os limites que são colocados pra gente. E esses limites, diferente de mim, se ampliam muito mais por conta da estrutura que a gente tem mesmo, colonial, racista, né? Violenta contra as pessoas LGBTQIAPN+, e que tudo isso coloca a gente numa situação muito mais de disputa, assim, com vontade e desejo de ganhar. Então, é fundamental fazer essa fala. Eu me avancei muito, mas eu acho que é importante a galera ouvir isso, entender, porque às vezes a gente vê passando e agora no período eleitoral chega um monte de conteúdo pra gente, né? É uma disputa de narrativa, de conteúdo, mas olhem pra Mirê, percebam a trajetória que ela acumulou até aqui e principalmente a importância de ter ela naquele espaço lá entre os 23 vereadores e vereadoras da Câmara. Eu queria colocar isso porque a gente precisa de pessoas assim para governar uma cidade como Florianópolis que pode ter outro caminho. A gente pode levar a cidade por um outro caminho que é muito mais plural, muito mais diverso, com as condições mais adequadas, que diminuam as diferenças sociais entre os grandes ricos e os pobres, que dê condição de a gente ter uma cidade que é um exemplo em relação às emergências climáticas. Então, queria deixar essa reflexão pra gente. Obrigada, né? Muito importante. E agora eu vou vir com a nossa última pergunta. Então, pra gente finalizar aqui o nosso último break, como você percebe que o sistema civilizatório da branquitude, de raiz europeia, greco-romana, cristã, cartesiana, enquanto mantenedor das opressões, dos problemas ambientais e sociais, e se você entende, Marquito, que é importante uma proposta política declaradamente contra-colonial. É legal a gente entender que ou a gente desconstrói essa ideia colonial, especialmente nós do sul do mundo, vamos chamar assim, ou a gente não tem a perspectiva de um futuro possível. Essa é uma evidência colocada, tanto pela ciência quanto para quem pensa o mundo, quem pensa as estruturas de dominação do mundo. A gente não tem dúvida sobre isso. Como que a gente avança nesse sentido? Reconhecendo que essa estrutura colonial ela acaba produzindo as injustiças, ela acaba produzindo a ausência de direitos, ela acaba produzindo a diversidade, a pluralidade. A gente precisa avançar em reconstruir outras bases a partir de um projeto de cidade, né? Então, assim, valorizar primeiro, né, as estruturas que eu chamo de tecido social, mas as estruturas que estão aí tentando
emergir nesse processo, mas que são sempre abafadas. Então, o poder público ele não pode ser um instrumento para abafar o que surge da sociedade civil, das organizações, dos coletivos, dos espaços autogestionados, né? Então, a gente precisa encontrar nesses lugares também uma forma de dialogar com a administração municipal, por exemplo. Por isso que eu acredito na descentralização e na participação de discutir os territórios, os bairros, as regiões, a partir de instrumentos mais, vamos chamar assim, que não é um instrumento que vem de cima para baixo e manda, mas é uma rede de entidades que dialogam sobre aquela realidade. Muito importante. A gente sempre fala que não dá para cuidar das pessoas, de cuidar da natureza, de cuidar da democracia sozinho. Tu não faz isso. A gente só consegue avançar nisso se a gente tiver articulado em rede e intersetorial, de que a gente diminua esse espaço entre as caixinhas que vão nos dividindo, né, que é um modelo cartesiano que tu colocasse, que a gente consiga ver que as questões transversais, elas não só são transversais, mas como elas também nos atravessam no processo diariamente, né? Então a gente precisa construir esses espaços. Eu acredito nessa construção de base. Para mudar um paradigma desse, a gente vai precisar de muito tempo. Mas ela pode acontecer. E já teve governos que mostraram isso. Por exemplo, fazer o orçamento participativo é instrumento de participação da sociedade. Pensar a gestão descentralizada local a partir de redes de entidades de bairro ou de regiões é um instrumento que a gente quer usar para chegar no orçamento participativo, por exemplo. A gente precisa também entender que se a gente não tiver políticas públicas estruturais, né, para a saúde, para a educação, para a assistência social, quem mais é retirado desse processo são as pessoas periféricas, que são negros e negras, são pessoas LGBTQIAPN+, são pessoas que estão muitas vezes à margem, à periferia ou não aparecem, né, como pessoas de interesse do mercado, né, vamos chamar assim, mas que se não for o serviço público chegar com qualidade, são essas pessoas que perdem. Porque hoje, por exemplo, né, ali na Costeira, né, a gente teve uma escola fechada, uma escola do município que fechou, uma escola estadual que quase fechou, mas está totalmente precária. A gente tem ausência de creche com capacidade, a gente tem ausência de posto de saúde na Costeira. O que acontece? Uma mulher, mãe solo, preta, que tem 2 ou 3 filhos, ela, para ir trabalhar, ela tem que descer caminhando, todo morro, tem que entregar uma criança numa escola, depois tem que ir até um outro ponto para entregar outra criança numa creche, e às vezes tem que levar outra para o centro, porque não consegue ter um espaço para ela. Quem é que sofre com a ausência de política pública nesse sentido? São essas famílias. São essas pessoas, né? E por isso que a gente precisa entender esses recortes, mas não olhá-lo como recorte, olhar como o atravessamento da vida mesmo. Então a gente precisa de políticas públicas, precisa de uma gestão que olhe com essa prioridade. E não quando abre uma vaga, não tenha essa perspectiva antirracista, decolonial. E aí eu acho que tu constrói isso dentro dos setores, com os servidores públicos que lá atendem, tu constrói isso ampliando os serviços, invertendo a ordem de prioridades. Porque para construir uma ponte na lagoa tem dinheiro, entendeu? Para fazer um aterro não sei onde tem dinheiro. Para largar praia tem dinheiro. Por que não tem dinheiro para garantir que uma mãe dessa consiga entregar seus filhos numa escola e trabalhar e voltar tranquilamente? Do que ela se desdobra todos os dias, 5 dias por semana. Ela tem uma missão diária de 12 horas de trabalho para dar conta da vida, para pagar o aluguel, e a prefeitura, que deveria ser o prefeito, o secretário, que deveria ser quem está pensando nisso, não olha para isso. Isso não é prioridade. Então, eu acredito nisso. Outros governos progressistas pelo mundo, na África, na Europa, na América Latina, já demonstraram que quando um governo mais progressista assume, ele consegue apresentar ações. A gente teve um governo popular aqui em Florianópolis há 30 anos atrás, que foi do Grando, que era a Frente Popular, e ele fez ações que mudaram, assim, até hoje são presentes. Na época criou o Direto do Campo, que era o sacolão, que tinha um preço fixo e que conseguiu garantir acesso para as pessoas de hortifruti granjeiro. Criou o ônibus no morro, que não tinha. Criou a Floran, que não existia a Floran. Estruturou a Concap para ser uma companhia de melhoramento, fazia tubo, ajudava no cuidado das ruas, na drenagem, assim por diante. Até hoje esses serviços permanecem, né? Estabeleceu a Fundação Franklin Cascais na época para dar conta da questão cultural, estruturou
a questão do orçamento participativo e ficaram, Floran, Concap, Franklin Cascais, Sacolão e o ônibus no morro são políticos que até hoje estão aí e priorizaram as pessoas que mais precisavam, sabe? Sim. E a gente perdeu essa dimensão. Ficou tudo muito um espetáculo, assim, fica tudo espetaculoso, a vida pública, o cara se vai bem nas redes sociais, tá indo bem, sabe, nos indicadores, nos dados, né, no consumo de redes, mas na prática, lá na vida cotidiana do dia a dia, não tem acúmulo nenhum, né? A gente tem indicadores, pesquisas mostrando que Florianópolis tem perdido qualidade de vida. Por quê? Porque não está conseguindo produzir políticas públicas para garantir direitos para a população que mais precisa. Essa é a realidade. Tem perdido qualidade de vida, por quê? Porque está saturando. Tudo virou uma grande mercadoria que entrega isso para o mercado, mas se continuar nesse ritmo não dura 20 anos, entendeu? Então a gente precisa estabelecer políticas públicas mais avançadas, né, na perspectiva progressista, que dão respostas mudando a ordem de prioridades. Porque tem de grana. É uma cidade que tem... o orçamento é 3 bilhões e meio, sabe? Tem uma boa estrutura de captação de recursos internacionais, muito fundo perdido, com políticas, como a gente falou aqui. A gente pode acessar recursos e políticas e programas do governo federal, né, pelo nosso alinhamento, mas não só pelo nosso alinhamento, pela obrigatoriedade que mas o que eu vejo hoje é que a prefeitura não tem essa vontade, essa missão de ter um avanço numa gestão, criar um outro paradigma de gestão da cidade e buscar recursos para conseguir implementar essa inversão de prioridades, né? Por isso a gente se lança nesse processo, sabe? Disputar essa ideia, disputar esse imaginário das pessoas também. Não dá para a galera achar que a coisa vai continuar como está, gente. A gente precisa disputar o imaginário também, o imaginário de que é possível mudar e ter uma prefeitura que tem um outro paradigma, entendeu? Isso. E que tenha um outro trabalho também com o povo, né? Nada sobre o povo sem o povo, né? Nada sobre nós sem nós. Então, queria te agradecer muito pela tua presença aqui. Antes, a gente vai fazer o nosso bate-balança, que é o nosso balancinho para balançar mais ainda e transbordar essa política, essa roda, e transbordar essa cidade de compromisso com o povo, com a natureza e com os direitos de todas as pessoas. O que é transbordar a política para o Marquito? Para mim, transbordar a política é trabalhar o imaginário das pessoas de que a gente pode ir para outros caminhos, sabe? A gente sabe que a alienação sobre o sistema, que como a gente está sendo todos os dias bombardeado de informações e de estímulo para a gente ficar paralisado e não pensar que a gente pode dar um passo à frente e mudar a realidade coletivamente, conjuntamente no nosso território, com os nossos e as nossas, né? Então, transbordar a política é mostrar que muitas dessas ações estão acontecendo e que elas podem, mais do que acontecer na base, elas podem também virar exemplos de forma de estar na política. Então, eu acho que tu representa muito isso, de transbordar para além, né, daqueles espaços, lugares que tu estás, e por isso também é uma alegria poder estar aqui. Quando a gente vai para a política, vai para esses espaços institucionais, a gente busca também mostrar um outro lugar, um outro paradigma. O sistema é bruto, ele vai te pressionando de todos os lados, né? E eu já falei isso assim aqui contigo. Eu ainda tenho muitos privilégios nesse lugar. Porém, é fundamental a gente seguir firme, seguir junto e ampliar esses espaços. Por isso que a gente precisa transbordar contigo lá na Câmara Municipal e vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. É nóis. Tamo junto. Esse foi o Café Transbordando com a Mirê, com o nosso candidato a prefeito, Marquito, seu candidato do fim do mundo. Vem com nós. Vem. É nóis. É Mirê Chagas na voz e o povo na vez.